E aí, galerinha, vocês já estão repensando a alimentação de vocês? Não? Calma que ainda tem mais bioquímica para você ver a importância de se alimentar bem. Agora a gente vai fazer a nossa revisão dessa aula de número 21. Vamos lá? Galerinha, a gente falou bastante sobre lipídios e carboidratos. Hoje a gente conheceu que os lipídios, que também são ditos erroneamente como gorduras, são um grupo de compostos orgânicos que inclui os óleos, substâncias insaturadas, e as gorduras, substâncias saturadas, sendo elas de origem animal ou ainda de origem vegetal. Você também viu que o termo lipídio vem do grego lipos, que significa gordura ou graxa, e ídio, que significa peculiar, relativo a. Assim, lipídios referem-se às substâncias que estão presentes na gordura. E aí a gente viu que algumas substâncias presentes lá são os cerídeos, os glicerídeos, os triglicerídeos. Então você pôde observar que a gente também saiu de estruturas um pouco mais simples para estruturas mais complexas e que também nós não temos a necessidade de ingestão de gorduras, de colesterol animal para o nosso organismo, porque o nosso organismo ele já produz, né? E olha só, até porque o colesterol a gente viu que ele é um esteroide, né? E esses esteroides são formados por longas cadeias carbônicas dispostas em 4 anéis ligados entre si. Eles são amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo os hormônios sexuais, a vitamina D e os esteroides. O colesterol, você viu que ele é, entre os esteroides, o mais importante, porque ele é o precursor dos hormônios, né, esteroides, e aí a gente tem que ele é precursor da testosterona, dos estrogênios e da progesterona. Também eles dão origem à vitamina D e aí também dão origem aos sais biliares. E os carboidratos? Nós vimos que das classes de biomoléculas, eles são os mais abundantes do planeta. Então, os carboidratos, eles são biomoléculas que vão estar dentro da classe de moléculas mais simples, monossacarídeos, a moléculas mais complexas, que são os polissacarídeos. E os polissacarídeos, galerinha, eles já se enquadram como polímeros. Eles também são as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos e da parede celular. Gente, os carboidratos, que são ditos como açúcares, são um tipo de alimento que quando a gente come, mais rapidamente cai na corrente sanguínea, então mais rapidamente fornece energia para as células. É por isso que um dos carboidratos muito importante é o glicogênio, que ele é um tipo que é para armazenar energia. Quando o corpo estiver com carência, com deficiência de energia, ele começa a decompor-se, a quebrar e a liberar glicose. Outro ponto muito importante dessas biomoléculas, galera, que a gente não pode deixar de falar, é que elas são moléculas muito grandes, né? E elas não são absorvidas nessas estruturas. Na hora que nós estamos nos alimentando, desde a mastigação, que vai liberando enzimas que ajudam na quebra dessas moléculas, elas vão se decompondo em moléculas menores e essas menores que sim vão ser absorvidas e direcionadas para cada função que a ela cabe. No mais, agora você vai lá praticar na atividade e eu vou aguardar vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos. Boa atividade para vocês!
E aí, agora não teve reação, não tem cálculo, é muita leitura e interpretação. E lógico, né? Conhecimento aplicado daquilo que nós falamos na nossa aula. Então, vamos agora para o nosso Tirando Dúvidas. Bora lá para a gente ver que essas questões, elas trabalham muitas situações de interpretação de texto. Na questão número 1, traz o seguinte: a Rondônia Rural Show é um evento que possibilita aos produtores rurais terem acesso ao crédito, a tecnologias de ponta e conhecimentos avançados. Durante a feira, vários produtores têm a oportunidade de expor seus produtos. Entre eles, temos alguns doces tradicionais da região, onde o componente mais importante é a sacarose. A sacarose é obtida principalmente da cana-de-açúcar e da beterraba. E aí, galerinha, você sabia que essa feira Rondônia Rural Show era tão importante? É uma das maiores da região norte e realmente lá nós temos uma infinidade de produtos na forma de doce que são apresentados para compra, para venda lá dentro e é muito legal. Mas sobre a sacarose, o texto falou que ela é obtida principalmente a partir da cana-de-açúcar e da beterraba. E aí vem o comando. Com relação à sacarose, é correto afirmar? 2 pontos. Letra A. A sacarose é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose. Letra B. É um monossacarídeo formado por uma molécula de glicose e uma de frutose. Opa! Olha só essa letra B, que estranho. Ela diz que é um mono. Mono refere-se a um. Só que quando ela vai dizer do que ela é constituída, ela diz uma glicose e uma sacarose. 1 mais 1 é 2. Então, a letra B, pelo próprio contexto dela, ela já está errada. Quando eu somo 2 sacarídeos, eu não tenho um mono, eu tenho um disacarídeo. Então, a letra B, de cara, você já elimina ela. Não tem como ser a correta. Vamos na letra C. A sacarose é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose e uma de lactose. Beleza, a definição de disacarídeo está correta. Quando eu tenho 2 monossacarídeos, o meu produto final vai ser um disacarídeo. Porém, a lactose, ela é encontrada onde? No leite. E a principal fonte da nossa sacarose é a cana-de-açúcar e a beterraba. Então, a letra C também está fora. Eu deixei a letra A, que é para você observar. A definição de polissacarídeo está certo. Só que eu não estou dizendo que a letra A está correta. A gente está eliminando aquelas que estão totalmente erradas, tá? Então, vamos lá, fica tranquilo. Na letra D diz o seguinte, que a sacarose é um polissacarídeo formado por uma molécula de galactose e uma de glicose. Então, na letra D, ela está errada desde a definição do que é um polissacarídeo. Por quê? Porque polissacarídeos é quando eu tenho acima de 4 sacarídeos, de 4 para cima, para formar a minha biomolécula. Nesse caso, se eu tivesse só a galactose com a glicose, eu teria um disacarídeo. Então, a letra D está totalmente errada. Na letra E diz o seguinte, que a sacarose é um disacarídeo, esse S aqui foi a lenta, a enxerida aí, é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose e uma de frutose. Opa, lá na aula a gente viu a nossa sacarose.
ela foi utilizada como exemplo. Ela é sim um disacarídeo. Por isso que a letra A não vai estar correta. Porque na letra A ela está falando de um polissacarídeo, como o amido, a celulose, o glicogênio, que não é o caso da sacarose. Por isso que a letra E é a nossa alternativa correta. A sacarose, ela é um disacarídeo, pois ao reagir com a água, quando você pegar a molécula lá da tua sacarose e quebrar ela com a reação com a água, fazer a hidrólise dela, ela vai dar origem a duas outras substâncias, a molécula da glicose e da frutose. Por isso que a letra E está correta. Tranquilo? Vamos lá para a nossa questão de número 2. É uma questão bem bacana, bem light, e ela foi abordada na nossa aula. Na questão 2 diz assim: as substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis pela rigidez de certos tecidos, sendo mais abundantes nos vegetais, são os tracinho, para você dizer quem é, sintetizados no processo de tracinho, para você também afirmar quem é. Então, ela está falando as substâncias que se destinam a fornecer energia e também são responsáveis pela rigidez de certos tecidos e são mais abundantes nos vegetais. Qual vai ser a nossa biomolécula que é mais abundante nos vegetais? Aí, primeiro ponto, nós não trabalhamos ácidos nucleicos nessa aula. Então, não tem como essa alternativa ser a correta. Nem a letra C. Em nenhum momento foi abordado sobre isso. Aí pode ser o álcool. Vocês acham que os álcools eles são mais abundantes nos vegetais? Aí você pensa, professora, mas a gente consegue álcool lá pela cana-de-açúcar. Mas o álcool não está na cana-de-açúcar. Ela fermenta para ser produzida. Aí você pensa, mas tem aqui, ó, ela é sintetizada no processo de fermentação, mas ainda não é a nossa substância correta. A que vai estar sendo a mais abundante nos vegetais são os carboidratos. E eles são sintetizados pela fotossíntese. Nós vimos na nossa aula, né? Então, a alternativa aqui é a letra E. Os carboidratos são substâncias que são a principal fonte de energia de uma molécula. Os glicídios são mais comuns nos vegetais, onde são formados no processo de fotossíntese. Na nossa terceira questão, a professora até deu um nó na língua, nós temos o Se Liga no Enem. E a gente trouxe aqui para vocês uma questão que caiu no Enem que diz o seguinte: quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar, né, em um novo lipossomo, quando a gente tem essa estrutura rompida. Então, olha só, colocou em água e aí formou o nosso lipossomos. Aqui, ó, ele está dizendo que essas estruturas aqui são os fosfolipídios. Aqui eu tenho meio aquoso e aqui meio aquoso também. E aí vem a pergunta. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza... Ele quer saber sobre aquela questão que nós falamos na aula, sobre ter mais afinidade com água ou com gorduras, né? Então, por que que ele vai apresentar essa característica aqui, ó? Observe que tem meio aquoso fora e dentro, mas não entre as camadas aqui dos fosfolipídios. Por que que isso acontece? Na letra A, fala que os fosfolipídios apresentam uma natureza polar, ou seja,
eles, ou seja, eles vão ser inteiramente solúveis em água. Na letra B, falam que eles são apolar, não vão ser, né, solúveis em solução aquosa. Na letra C, ele diz que eles são anfotérica, eles não podem, né, no caso, ou seja, eles podem se comportar como ácidos e bases. Na letra D, fala que eles são insaturados, eles apresentam uma natureza insaturada, ou seja, possuem duplas ligações em suas estruturas. E no último fala que eles apresentam uma natureza anfifílica, ou seja, possuem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Vamos lá olhar a estrutura de novo? Olha só, se a gente observar, essas regiões aqui, elas meio que são regiões que não permitem, né, a entrada, perdão, senhor. Essas regiões aqui, elas estão em contato com a água, ó, esse meio aqui. E essa parte interna aqui das camadas, observe que aqui, gente, nós temos uma junção, são uma camada dupla. Essa daqui é uma camada aqui para dentro e essa aqui para fora é outra camada. Então, o meio aquoso só está em contato com um único lado da extremidade dos nossos fosfolipídios, que são essas extremidades das cabecinhas aqui, ó, tá vendo? A água tem contato só com essas extremidades aqui. Com essa parte de dentro, eles não têm tanto contato. Por quê? Porque os nossos fosfolipídios, eles apresentam essa característica. Uma parte deles não tem afinidade com a água e outra parte deles tem afinidade com a água. Isso caracteriza uma natureza anfifílica, que é uma parte hidrofílica e uma hidrofóbica. O fóbica é a aversão, hidrofóbica, aversão à água. Hidrofílica, afinidade com a água. E é justamente isso que ocorre, por isso que a letra E é a alternativa correta para essa questão. As substâncias hidrofóbicas são aquelas que não interagem diretamente com a água, não fazem ligações com elas. Substâncias hidrofílicas são aquelas que conseguem interagir com a água, sendo possível a formação de ligações com ela, como pontes de hidrogênio, por exemplo. Na membrana plasmática, a porção fosfato deste fosfolipídio, ela é polar, ou seja, ela é hidrofílica e fica voltada para o centro da célula, que é essa região aqui, ó, para o centro da célula. Já quando a gente fala da porção lipídica do lipofosfato, ela é uma porção apolar, ou seja, hidrofóbica, e fica disposta entre os fosfatos. Isso confere à membrana plasmática a sua natureza anfifílica. Então, aí, a letra E é a correta por conta disso. Meu Deus, a dicção da professora hoje está de milhões, né? Está engatada ali, dificuldade de falar. Ainda bem que eu não sou professora de biologia, tem aqueles nomão lá. Se bem que na química a gente viu uns nomes também bem bonitos, né? Galerinha, a nossa aula de número 21 vai ficando por aqui. A gente tem mais uma aula conteúdo. E aí a gente já entra na nossa avaliação. Então, vamos lá, vamos revisar. Tiver dúvida, fala com o teu professor presencial, pede para ele mandar um SOS pra gente, que a gente vai estar respondendo da melhor forma possível, seja por áudio, seja por vídeo, seja por texto, da maneira que for preciso. No mais, galerinha, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.